Bom dia, o meu nome é Ivonete, tenho 58 anos e vim aqui contar um pouquinho da minha história, do que se passou comigo, para que sirva de exemplo para outras pessoas que estejam passando pelo que eu passei. Em 2019, final de 2018, eu já vinha passando por alguns problemas com algumas glândulas que apareceram aqui, fui na médica, a médica não deu muita importância, e então eu deixei aquilo de mão. Ela falou que era porque eu era gordinha e que aquilo ali eram glândulas porque eu tava gordinha. E aí quando foi um dia, uma que apareceu aqui, piorou bastante, inchou rapidão e eu fui e ela me encaminhou para um dentista. Passei por dentista, fizeram raspagem, não acharam nada e aquilo aí ficou enrolando, né? E aí o dentista pediu alguns exames e nesses exames acusaram que eu tava com uma infecção, mas não era uma infecção grande, mas não tinha origem de onde era essa infecção. E o tempo foi passando, e um dia eu senti que ela diminuiu, e eu tomando antibiótico. Senti que ela diminuiu daqui, e apareceu uns carocinhos assim, e apareceu na virilha da perna direita, como se fosse uma íngua. E nessa íngua, ela passou para a perna esquerda. Só que na perna esquerda, eu já tenho um histórico de prótese. Eu tenho uma prótese no quadril hoje há 14 anos. Nessa época, 10, 11 anos. E quando eu fiz essa prótese no quadril em 2008, o médico falou que ela duraria de 5 a 10 anos, porque na época eu ainda não tinha 48 anos, então essa prótese não ia durar muito. E eu disse a ele assim que essa prótese ia durar, porque Cristo ia voltar e eu ia estar com essa prótese. E eu comecei a sentir muitas dores na perna, no local da prótese, e eu comecei a mancar mais. E quando eu fiz essa prótese no quadril em 2008, o médico falou que ela duraria de 5 a 10 anos, porque na época eu ainda não tinha 48 anos, então essa prótese não ia durar muito. E eu disse a ele assim que essa prótese ia durar, porque Cristo ia voltar e eu ia estar com essa prótese. E eu comecei a sentir muitas dores na perna, no local da prótese, e eu comecei a mancar mais. Mas aí, então, eu tenho um irmão que mora em Rondônia, que, por sinal, vocês que são do grupo de limpeza hepática, devem conhecer a Angelita. Ele é cunhado da Angelita. E a Angelita já fazia essa limpeza hepática. E ele comentou no grupo da família sobre essa limpeza hepática. E eu, começa isso. Do jeito que eu gosto da minha Coca-Cola? Não. Aí minha irmã comentou, eu falei, não. E aí com o histórico que eu estava com infecção, eu peguei o protocolo, ela me mandou o protocolo. A minha irmã que mora no Piauí. E nesse protocolo dizia as doenças, né, que eliminava com a limpeza hepática. E lá estava infecção. Como era no final de 2018, e eu tinha um casamento de um filho meu no dia 30 de outubro, e caía justamente a limpeza hepática nessa época. Eu falei, não posso fazer, por quê? Como é que eu vou pro casamento, né? Não dá. Falei, em novembro eu faço. E em novembro eu fiz. Na época, eu pesava 69,5 quilos. Minha altura, 1,45 m. Então, vê. Eu era bem gordinha, né? Eu era bem gordinha. E o que acontece? Eu fiz a limpeza hepática contra a vontade dos meus filhos. E eu eliminei bastante pedra, muitas pedras, várias cores. Eu não tinha muito conhecimento com a limpeza hepática. O que aconteceu?
Em dezembro eu não fiz porque a gente tinha final de ano e aí eu fui para um acampamento, só que eu já estava uns 8 quilos a menos. Os caroços apareceram. Aqueles caroção, né? Uns caroços duros não, eram uns caroços, quando você apertava ele fugia. E eu ia ao médico. E ela falava, ela não me olhava, ela não me examinava, ela só falava que, não, eu já te falei e tal. Aí como o dentista falou que eu tava com a infecção, eu falei com ela, ela falou, não, mas é uma infecçãozinha muito pouco, deve ser uma dor de garganta que você teve. Eu falei, mas eu não tive dor de garganta, nem gripe eu não dou. E a perna continuava doendo. Então eu marquei com, isso foi passando. Janeiro, eu fiz limpeza hepática, continuei colocando pedras, mas as verdes era pouca. Eu colocava mais umas, elas eram umas escuras que eu não entendia. E tinha umas veinhas como se fosse umas veinhas de sangue, sabe? Como se fossem umas pedras de veia. Umas raizinhas. E aí eu fiz janeiro, fevereiro, março. Em abril eu já não estava mais andando de tanta dor na perna. E eu estava com 42 quilos. Para quem pesava quase 70, eu estava com 42 quilos. E meus filhos brigando. Mas eu me sentia bem com a limpeza hepática. As enxaquecas sumiram, as dores nos ombros sumiram, meu intestino funcionando direitinho. Eu sentia bem, eu só não parava de sentir dor na perna. E os caroços que não sumia. Então eu procurei o meu ortopedista, porque eu lembrei que ele falou que quando a prótese começasse a dar defeito, a problema para trocar, eu ia sentir dor na virilha. Eu falei, será que esses caroços são da prótese? E fui no ortopedista, paguei uma consulta, porque ele é particular. Cheguei lá, quando ele me viu, ele quase caiu de costa, porque ele fazia 1 ano que ele não me via. O que é isso? O que aconteceu com você? E meu filho estava comigo e falou assim, a tal da limpeza hepática que ela tá fazendo. Aí ele ficou assim, me conta sobre essa limpeza hepática. Aí eu contei e ele falou, não tem nada a ver não. Essa limpeza hepática, se ela perder, é 1 quilo, 1,5 quilo, 2 quilos. Por quê? O inchaço, a gordura, sabe como é que médico é, né? Mas ele é muito legal. Aí ele falou assim, olha, Ivonete, sua prótese tá boa. Eu levei os raio-x, ele falou, sua prótese tá legal, você vai procurar um oncologista. Quando ele falou assim, eu falei, o quê? Pensei comigo, o quê? Eu não sou de assustar, não. Meu filho já ficou logo desesperado, já fomos no hospital de base aqui de Brasília, e aí lá ele falou, não, você tem que passar na unidade para poder a unidade te encaminhar. Passei na unidade, mas já cheguei brigando, cheguei brava. Falei, eu não quero nem ver aquela médica, eu quero um médico e tal. O médico me examinou e já me encaminhou para o hospital de Taguatinga, onde tem hematologia. Eu falei, isso vai demorar, mas ele me pediu uns exames. Eu fui lá e fiz os exames, isso era final de abril, dia 4 de maio já me marcaram a consulta. Quando eu cheguei lá, eu já fiquei internada, porque eu já não estava quase conseguindo andar. Os caroços aqui da minha virilha estavam em 6, um em cima do outro. E me internaram, fizeram a tomografia. Eu estava com câncer no estágio final de linfoma não Hodgkin. É um linfoma que depois que eu fiquei sabendo que 90% das pessoas que são acometidas desse linfoma, na primeira quimioterapia, morre. Por exemplo, Arthur Chechel da Globo, aquele rapaz que trabalhava na Zorra Total, também, na primeira quimioterapia, ele morreu desse mesmo câncer que eu fui acometida. Só que eles me encaminharam para o hospital de base, onde é referência no câncer de linfomas. Quando eu cheguei lá, tinha 7 médicos me esperando. E a médica do hospital do HRT de Taguatinga falou, vá agora, porque os médicos estão te esperando agora. Não é para ir amanhã, não. Para ir agora. O seu caso é grave. Me deu um tramal para a dor da perna diminuir. E eu fui. Cheguei lá, meu filho estava desesperado. E eu não estava. Quando eu cheguei lá, quando a médica
começou a conversar comigo, meu filho já falou logo da limpeza hepática, que ele era contra. Hoje ele não fala mais, não. E aí ela falou, não tem, não interfere nisso daí, não. Mas eu não acredito também, não, tá? Falou bem assim pro meu filho. E aí, eles não queriam me dar a primeira quimioterapia. Porque tinha no coração, tinha no rins. Eles achavam que tinha uns rins, porque tinha uma massa dentro dos rins que eles não sabiam o que era. E aí eles pegaram e me encaminharam para muitos médicos, menos para o ortopedista. Então, ele não queria me dar a primeira quimioterapia. E eu falava, não, me dá, eu preciso, eu quero tomar. Inclusive tem o Fabrício, que é do grupo daqui de Brasília, do grupo de limpeza hepática, que me ofereceu fazer o tratamento com biomagnetismo, né? Só que eu não poderia fazer a quimioterapia. E eu acredito em Deus e eu sei que Deus deixou os médicos para nos auxiliar, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Não que eu desacredite na biomagnetismo, é porque eu não poderia fazer os dois. Então, como eu teria que ir para o hospital de base, eu já estava no hospital de base, eu precisava fazer. Então, o que aconteceu? Com muita minha insistência, eles me deram a minha primeira quimioterapia, onde eu não senti nada. Voltando, cheguei em casa, no dia que eu fiquei sabendo que eu estava com câncer, eu pus assim o joelhinho no chão, entreguei nas mãos de Deus. E continuei fazendo as minhas limpezas hepáticas. Só que quando eu fiz a biópsia do caroço que tiraram, eles me deram para fazer fora e a gente tirou foto. Só que quando meu filho me mostrou, era do mesmo jeitinho das que eu colocava na limpeza hepática. O que acontece? Eu fiz novamente, eu coloquei mais, em junho, eu coloquei mais 12 pedras dessas pedras do câncer. 12 pedras. Só que na minha tomografia, o meu fígado, a minha vesícula e o meu estômago estava limpo. Não tinha nenhum daqueles caroços. Não tinha. Por quê? Todas as vezes que eu fazia a limpeza hepática, eu colocava para fora o que estava no estômago, na vesícula e no fígado. Então, o que acontece? Eu falei para ela que eu ia continuar fazendo a limpeza hepática. Só não ia fazer a limpeza hepática no mês que batia junto com a quimioterapia. Vamos supor, eu ia fazer a quimioterapia na segunda-feira ou na quarta-feira e a limpeza caía naquela semana, então aquela semana eu não fazia. Mas depois que eu fazia a quimioterapia, no próximo eu fazia. E sempre caía umas 2 vezes que a quimioterapia caiu no intervalo da limpeza hepática. Quando não caía, eu fazia. O que acontece? Na terceira quimioterapia, eles repetiram os exames de tomografia. E quando eu entreguei os exames para a médica, a gente nem abre, né? Entreguei para ela. Quando ela abriu, ela espantou. Ela olhou e falou assim, isso não é possível. Eu pensei que as coisas tinham piorado, né? Falei, o que, doutora? Ela falou assim, não tem mais câncer. Você tá limpa, não tem um câncer em você. Você agora que fez a segunda quimioterapia, você ainda vai fazer a terceira. Eu falei, tem explicação? Tem sim, tem Deus. Tem muita explicação nisso daí. Mas não falei da limpeza hepática, não. Aí ela falou, olha, Ivonete, você vai ter que tomar pelo menos um círculo de 6 quimioterapia. Eu já tava com um aparelho que tomava quimioterapia. E ele é de 6 meses, o que tava aqui. Porque, não, eu não tava. Eu ia colocar um aparelho aqui, que esse era para 2 anos, porque o período que eu teria que tomar quimioterapia era 2 anos e meio. O que eles previam, 2 anos e meio para tirar todos os tumores que meu corpo estava cheio. E aí ela falou, você vai ter que tomar 6. Então, ao invés de colocar o daqui, vamos colocar o daqui, do braço, que é só 6 meses, aí você pode tirar quando terminar as quimioterapias. Eu falei, ótimo. Colocou o daqui, eu tomei mais 4 quimioterapias, mas eu não sentia nada. Eu moro numa distância de 100 e poucos quilômetros da minha casa para o hospital que eu fazia.
Eu ia dirigindo, voltava dirigindo, eu nunca senti um enjoo, eu nunca senti um vômito, eu nunca senti nada. Então, quando ela falou que podia parar com as quimioterapias e tirar o aparelho, ela falou para mim assim, Dona Ivonete, eu posso falar uma coisa para a senhora? Falei, pode. Ela falou, Dona Ivonete, continua fazendo as suas limpezas hepáticas, porque elas ajudaram no seu tratamento. Porque médico tem uma mania de dizer que não acredita em Deus, não acredita na limpeza hepática, não acredita nisso, eles só acreditam no que eles fazem, né? Então, mas só que ela me falou, continue fazendo as suas limpezas hepáticas, porque elas ajudaram no seu tratamento. Eu fiz esse mês, tem uns 4 meses que eu não faço limpeza hepática. Por quê? Porque nas 3 últimos exames que eu fiz, meu fígado, minha vesícula, meus rins, tá tudo limpo, 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 eu não tenho nada. E eu também estou ótima, eu estou bem. Quem me conheceu nos grupos, meu cabelo era lisinho, que não dava uma voltinha, que dava até raiva. Eu fiquei carequinha. Fiquei carequinha mesmo, fiquei sem nada. Eu vou postar algumas fotos aqui de o antes, o depois, o período que eu fiz o tratamento, pra vocês verem. Vou postar e a Angelita postam aí pra vocês. Angelita, a Ana, tá? Coloca aí pra vocês. O pessoal do grupo, de todos os grupos, né? Rosângela e quem mais quiser postar. Eu fiquei devendo esse depoimento para os nossos amigos da limpeza hepática, para que dessem uma força, façam a limpeza. Não importa se você está com câncer ou não, ele vai te ajudar. Ela vai te ajudar. A limpeza hepática vai te ajudar. Entendeu? Então, eu vou te falar o seguinte, não vou dizer para você que foi a limpeza hepática que me curou, não vou dizer para você que foi a quimioterapia que me curou. Eu acredito que Deus em primeiro lugar... Ele vem em primeiro lugar, porque enquanto eu não pedi para ele, enquanto eu não sabia o que era, eu não pedi para ele. Mas quando eu soube, eu entreguei a minha vida nas mãos dele. E foi isso que aconteceu. Hoje eu estou curada, eu ainda estou naquele tratamento de voltar, porque eu tenho que voltar durante 5 anos, mas já vai fazer 3 anos, né? Outro depoimento para vocês. A dor na perna que eu sentia não parou. Não parou, então eles me encaminharam para um ortopedista. O que aconteceu? A prótese, o câncer deu em cima da prótese. E quando ele saiu, deu aquele vácuo e fraturou o meu fêmur, o meu quadril. Então eu tive que ficar na cadeira de roda. Mas eu entreguei nas mãos de Deus. E no outro dia eu já levantei sem dor nenhuma. Hoje estou aqui para mostrar para vocês. Estou perfeita, magrinha, ó, magrinha, estou perfeita, graças a Deus, eu estou bem, eu não sinto mais aquele inchaço no estômago, como eu sentia, meu estômago era sempre cheio, enxaqueca, eu só vivia com enxaqueca, dores musculares, dores nas juntas, e graças a Deus, essa limpeza hepática, para mim, foi essencial, tanto na cura do câncer, como nas dores que eu sentia. Então eu digo para vocês, meus queridos, façam a limpeza hepática, não tenha medo. E nem ache que é difícil, porque não é. A princípio, quando você lê aquele protocolo, vá, grandão, você, não vou aguentar não, mas é um dia após o outro. E outra, a semana toda é repetido quase a mesma coisa, você não vai mudar muita coisa, só a sua alimentação. E isso é tudo natural. Ficou grande? 18 minutos? Eu vou dividir em pouquinho e mandar para Angelita. E aí, Angelita, você vê o que você quer aproveitar desse vídeo que eu te fiz e coloca nas suas amigas, nas nossas colegas que estão fazendo limpeza hepática. Fiquem com Deus. Em paz.